A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Eu disse que iríamos falar sobre ministérios chamados de dons. E para começar falando de dons e chamados, nós vamos ter que falar do Espírito Santo de Deus, porque ele é a fonte do dom, ele é quem separa para o chamado, ele é quem traz aí o aperfeiçoamento dos santos para o chamado de Deus, o propósito, a função, a utilidade de cada um de nós. Bom, lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito com E maiúsculo é o mesmo. Então, o escritor está dizendo o quê? Há uma múltipla manifestação de dons no meio da igreja de Deus. E a fonte de todos esses dons é o Espírito Santo de Deus. E entendendo-se assim, nós vamos ter que aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo e as características aí, as ações dele no meio do povo de Deus. O primeiro ponto, você pode marcar aí: o Espírito ensina e faz lembrar. Eu gosto muito dessa passagem porque nos faz entender que nós temos um professor de teologia 24 horas por dia, 7 dias na semana, o tempo todo a nosso dispor. Em João capítulo 14, verso 26, Jesus diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Glórias a Deus. Bom, o Espírito Santo me é dado como instrutor, como ensinador e também para me fazer lembrar tudo o que Jesus disse. Presta atenção. Não só como memória, não somente para gravar a Bíblia dentro de mim, mas principalmente trazer a interpretação coerente daquilo que está escrito na Bíblia. Tudo o que vos tenho dito, Jesus não está falando somente a respeito da palavra escrita, a palavra proferida, mas o Espírito na palavra, aquilo que ele está dizendo com aquilo que ele proferiu. Então, por isso, eu preciso do Espírito Santo de Deus, para que eu venha entender a Bíblia de forma coerente, de forma divinamente inspirada. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha só, aquele que me ajuda a ensinar, aquele que me leva a ensinar as coisas, precisa ser o Espírito Santo de Deus. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, todo o ensino que eu vou absorver da Bíblia, todo o conhecimento que eu vou absorver da palavra de Deus, precisa ser conduzido junto ao Espírito Santo. Por quê? Senão eu posso estar adquirindo aí somente por meio da sabedoria humana, e aí é outro assunto. A nossa sabedoria é muito limitada, mas a do Espírito Santo é uma fonte inesgotável. É perigoso você se aprofundar em conhecimento bíblico sem primeiro se aprofundar no relacionamento com Deus e com a sua presença por meio do Espírito Santo de Deus. Crescei na graça e no conhecimento. A graça vem antes do conhecimento. Na verdade, os dois ali são ditos juntos, mas a ideia é: não queira só o conhecimento. Pegue também, abrace também o favor imerecido de Deus. E o Espírito Santo certamente é um desses favores, de tantos infinitos favores de Deus, imerecido. Amém? Segundo, o Espírito Santo fala. Marca aí, o Espírito Santo fala. Atos 8, verso 29, acontece uma situação com Felipe, diz assim: disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Felipe é levado pelo Espírito Santo a um caminho. A Bíblia diz que Felipe era cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou ser levado a lugares onde eu vou parar para me perguntar: por que eu estou aqui? E o Espírito Santo vai explicar o porquê que você está ali. Por que você está naquela igreja? Por que você foi visitar aquela casa? Por que você foi falar com fulano? Você vai entender. O Espírito Santo diz para Felipe, o carro passando perto dele, com um etíope eunuco ali, e o Espírito Santo diz: acompanha o carro, vá do lado do carro. Felipe obedece. E aqui que vem um negócio que eu quero falar. Você precisa
crer na voz que está vindo do Espírito Santo para a tua vida. Muitas vezes o Espírito Santo se aquieta com algumas pessoas, sim, fica quieto, porque ele já falou muito, mas não foi ouvido. E existem formas também de entristecer o Espírito Santo, e uma delas é você não crer que ele está falando com você. O Espírito Santo diz para Felipe, acompanha o carro. Felipe vai acompanhando, e a história diz que o Eutico estava lendo o livro de Isaías. Felipe explica o livro de Isaías para o Etíope, batiza ele, uma alma é salva. Vou resumir aqui um resumão. Ou seja, o Espírito Santo ali auxiliou para que Felipe pescasse aquela alma. Eu não posso ser um ganhador de almas sem o Espírito Santo. Eu não posso alcançar almas para o reino de Deus sem o Espírito Santo, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui é outra parte também, mas vamos continuar aqui. O Espírito fala. Detalhe, olha o detalhe, acompanha o carro. Irmão, a gente está vivendo um absurdo de uma igreja insensível. Por quê? Nós acreditamos que Deus é tão grande que não fala coisas pequenas. Só que o mesmo Deus que é grande, faz da terra o estrado dos seus pés, também diz na sua palavra que, ele diz bem assim, quem desprezará os pequenos começos, esse também verá o prumo estendido na mão de Zorobabel. Deus não despreza, e Deus, tem uma correção para quem despreza pequenas coisas e pequenos começos. O Espírito Santo diz para Felipe, vai do lado da carruagem, vai do lado desses cavalos aí, desse homem aí, acompanha ele. É por isso que muita gente não sabe ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A gente acha que ele vai anunciar o fim do mundo, que ele vai anunciar coisa grande, céu aberto, demônio aqui, isso e aquilo. Não, ele vai falar coisas do dia a dia, que estão dentro, debaixo da vontade de Deus para você fazer. E que por meio dessa vontade sendo atendida, a glória de Deus vai ser manifestada. Entenda isso. O Espírito fala coisas simples, tão simples que a gente vai achar, nem é Deus, coisa de louco. Mas uma vez eu tive uma visão, o Espírito Santo me mandou ir na loja de uma mulher orar por ela, pela dona da loja. Você já imaginou? Chegar na loja e falar, Deus me mandou aqui para orar por você. Eu nunca tinha ido naquela loja, mas o Espírito Santo, enquanto eu tinha a visão, ele me explicava a visão e me dizia que era para ir lá orar. Vamos voltar para cá, senão eu vou para outro assunto. E diz assim, Atos 13, verso 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aqui que eu quero te confrontar. Quem separa você por chamado que Deus tem na tua vida não é o homem, não é o pastor, não é uma liderança evangélica. Quem separa você por chamado de Deus é o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas fazem isso na igreja. Em tal igreja o pastor separou fulano para ser diácono, para ser presbítero, para ser evangelista. Pode acontecer do homem separar, se ele ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Existem muitos pastores separando pessoas para servirem dentro da igreja em funções que o Espírito Santo não falou. Eu já conheci pastores frustrados, eu já conheci pastores que estavam na função de pastor, mas não foram chamados pelo Espírito Santo para estar como pastores. O homem colocou uma situação, mas não o Espírito Santo de Deus. Entenda isso. Se encha do Espírito Santo de Deus e automaticamente, sobrenaturalmente, você vai sendo conduzido ao chamado de Deus para a tua vida. Então, você quer descobrir o chamado de Deus para a tua vida? Se encha do Espírito Santo de Deus. Não é um pastor que vai te dizer, não é fulano que vai te dizer. O Espírito Santo pode dizer por meio de profecia, visões, sonhos, mas principalmente ele vai inspirar você a caminhar no sentido que vai cumprir o chamado de Deus na tua vida. Se o Espírito Santo guiou Felipe a andar do lado de um carro, também não vai nos guiar a cumprir o chamado de Deus, falando assim, é esse o ministério, é essa a vocação, é essa a função na igreja, é tal coisa que eu quero que você faça. Entenda essa importância. Se você sente do Espírito Santo de Deus, ele vai te inspirar a fazer o que você precisa fazer. Então, o Espírito fala no meio de, olha só, e servindo a eles ao Senhor, jejuando. Ei, peraí, mas ele não fala conosco de qualquer forma, eles estavam já servindo ao Senhor e eles estavam jejuando.
O Espírito Santo fala com gente interessada, gente dedicada, gente encorajada.